Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Vamos dar início ao nosso culto da noite? Mas antes gostaria de lembrar o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 150, de número 6. Diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluias! Se Deus tem renovado este fôlego de vida na minha e na sua vida, querido, ao longo de todos esses anos, é por um motivo. É para que hoje eu e você possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos louvar e bendizer ao nome do Senhor com a participação do nosso ministro e irmão Naor. A graça e a paz do Senhor a todos. Queridos, vamos louvar ao Senhor nessa noite com uma canção que fala da soberania, mas também do cuidado que nosso Deus tem para conosco. Apesar de sermos tão pequenos, apesar de sermos criaturas tão frágeis, né? O próprio Espírito Santo habita em nós. E isso é prova de que o nosso Deus tem cuidado de nós dia após dia. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Vamos cantar essa canção para a glória de Deus. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar essa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar essa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Ainda nesse mesmo espírito de adoração, nós iremos entoar mais uma canção ao nosso Deus. É uma canção do nosso HCC. Hoje nós iremos cantar um do HCC, né? É o 262, que também fala do cuidado do nosso Deus. Mesmo quando passamos por dificuldades, por momentos de tristeza e até mesmo de solidão, nós podemos contar com a presença do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. E a proposta da letra dessa canção fala exatamente disso. Deixa o Salvador te ajudar. Hino de número 262 do HCC. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, como
saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar e guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que encontrarás, tu precisas da segurança do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao seu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar e guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar e guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Na semana passada, irmãos, meditamos a respeito do seguinte tema: quais atitudes devemos ter diante desta pandemia? E hoje nós iremos fazer algumas avaliações, algumas ponderações a respeito de tudo isso que nós estamos vivenciando neste momento. Nós iremos meditar a respeito do seguinte tema: quais avaliações devo fazer frente a esta pandemia? O texto bíblico que nós temos nos baseado se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do 12 ao 19. Mas hoje nos deteremos a partir do verso 15, onde iniciaremos a nossa leitura. E o texto bíblico diz o seguinte: se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por este nome. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus.
E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrerem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie a sua vida àqueles que os criou, pois Ele é fiel. Oremos. Pai querido, muito obrigado por este privilégio que temos de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Neste momento pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos mostrar a Tua vontade, para que possamos aprender e colocar e realizar, Pai, o Teu querer em nossas vidas. Por isso, Paizinho querido, abra os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa mente, para entender aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Quais avaliações devo fazer frente a esta pandemia? Recapitulando, irmãos, rapidamente, alguns pontos que nós vimos na semana passada, de algumas atitudes, nós vimos que não devemos ficar surpresos com esta pandemia, pois o sofrimento, como nós vimos, ele é compatível com a vida cristã. Vimos também que o sofrimento é uma escola para a vida do crente, pois cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá uma chance de crescer um pouco mais nele. Essa é uma escola onde nós crescemos, onde nós nos aperfeiçoamos para a glória de Deus, amada igreja. Vimos também que a atitude que devemos ter frente a esta pandemia que estamos passando é de alegrar-se pelas oportunidades que ela nos tem proporcionado. E hoje nós iremos fazer essas avaliações diante de tudo isso que nós estamos vivenciando. E a primeira delas, que nós podemos ver, que o texto bíblico nos aponta, a primeira avaliação que devemos fazer frente a esta pandemia, irmãos, é saber que nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Esses irmãos que estavam passando por este isolamento social, por essa quarentena, por causa da perseguição, como nós temos visto aqui no texto da primeira carta do apóstolo Pedro, estavam sofrendo ali a perseguição. Tudo isso que eles passaram, Deus não estava contente por esse sofrimento que eles estavam passando. Por essa situação tão delicada que até mesmo estava colocando a vida deles em risco. Mas mesmo assim nós podemos ver que esses irmãos e essas irmãs escolheram permanecer firmes e fiéis, passando por o sofrimento e cumprindo a vontade de Deus em suas vidas. No verso 19, como nós podemos ver, o texto diz: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie a sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Quando nós olhamos e fazemos um panorama em toda a Bíblia, desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, nós estamos sofrendo. O homem com o suor árduo do trabalho, a mulher com as dores do parto, a humanidade com inúmeros cativeiros que passaram ao longo dos anos, das histórias, pragas, guerras, epidemias, e mesmo passando por esta pandemia, que em muitos casos colocam a vida de muito em risco. Nossa atitude, irmãos, diante de tudo isso que temos passado, deve ser de escolher em cumprir a vontade de Deus neste momento em que nós estamos enfrentando e passando por esta pandemia. Podemos ver também que nem todo sofrimento glorifica o nome de Deus. Como podemos ver no verso 16, que diz: mas se vocês sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem por causa disso. Louvem a Deus por serem chamados por este nome. Não devemos nos envergonhar, queridos, deste evangelho de Jesus Cristo. Não devemos nos envergonhar quando nós somos confrontados, postos à prova. Quando muitas pessoas às vezes nos dizem: onde está o seu Deus nesta pandemia? Ou porque
Ele permite que isso aconteça a nós, sendo Ele um Deus de amor. Também não devemos fazer sacrifícios, nos sacrificar, queridos, pois o sacrifício já foi feito, já foi realizado por Cristo na cruz do Calvário. Como diz a sua palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Podemos ver também que há sofrimentos causados pelo próprio ser humano, como podemos ver no verso 15, que diz: se sofrerem, porém que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. O cristão não pode ser um causador de problemas no sofrimento a outros. Ele precisa respeitar a vida, honrar as pessoas. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 3:11 diz: contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. O cristão, queridos, precisa de perguntar para si mesmo: qual é o motivo, a causa deste sofrimento? Será que nós estamos envergonhando ou glorificando a Deus nesta fase difícil, realmente, que estamos vivendo neste momento de pandemia? Será que estamos procurando aproveitar as oportunidades neste sofrimento para levar as pessoas a Jesus? Mesmo nesse período de quarentena e de isolamento social, amada igreja, devemos buscar sempre agradar a Jesus. Uma segunda avaliação que devemos fazer frente a esta pandemia, irmãos, é saber que devemos passar por ela glorificando o nome de Deus e não entristecendo a Ele com atitude de pecado da nossa parte. O verso 15 diz: se sofrerem, porém que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Aqueles irmãos, igreja, estavam sofrendo a perseguição. Tinham tudo para causar uma rebelião violenta. Aqueles irmãos tinham tudo para criar uma guerra sangrenta com aqueles seus perseguidores e causar até mesmo mortes. Mas eles avaliaram muito bem a situação e decidiram dispersar-se por outras cidades da região. O cristão não pode ser uma pessoa violenta, desonesta, bisbilhoteiro e outras coisas mais desagradáveis. Isso é vergonhoso, irmãos, para um cristão ser acusado, condenado por esses pecados. O cristão não deve ser um transgressor da lei. Como nós podemos ver nos evangelhos, Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo. Ele cumpriu tudo o que a lei mandava. Não descumpriu uma só vírgula. Mateus, capítulo 5, verso 17 diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir, disse Jesus Cristo. Sua vida precisa ser um exemplo em suas palavras, ações e atitudes. Já o sofrimento pelo Evangelho, queridos, é um motivo de honra, como nós vemos no verso 16. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, pelo contrário, louvem a Deus por serem chamados por este nome. Quando nós olhamos, queridos, para este verso, a questão não é o sofrimento em si, mas o motivo pelo qual nós estamos sofrendo. E que este motivo seja para glorificar a Deus pelas oportunidades inúmeras que temos tido de levar pessoas a Cristo. Neste período também temos oportunidades ímpares, tirando lições importantíssimas dessa escola que tem sido a pandemia, e fazendo uma avaliação da minha e da sua vida para aperfeiçoar ainda mais para a glória de Deus. Vemos nos noticiários, nas últimas reportagens, que muito se fala em vacina. Mas a nossa preocupação também, como Igreja de Cristo, como servos do Senhor Jesus Cristo, deve não ser somente a vacina, mas também
a propagação do Evangelho, a salvação e a volta de Cristo. Não há nenhuma vantagem, queridos, se a causa do sofrimento provém de palavras, atitudes ou ações erradas. Como podemos ver no exemplo de Pedro mesmo. Quando por medo de sofrer e por vergonha de Jesus, nega ele por 3 vezes, como podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Agora, Pedro, na sua carta, escreve para esses irmãos, exortando e incentivando a essa igreja para que eles continuassem, para que eles pudessem avaliar, para que eles pudessem continuar glorificando a Deus e não negar como ele fizera, mesmo passando por todas as provações que estavam sofrendo. A avaliação, amada igreja, que devemos fazer, que o sofrimento que estamos passando possa ser para glorificar a Deus, não para entristecê-lo. A avaliação que devemos fazer, queridos, que o Evangelho, para nós, possa ser um motivo de honra e não de revolta por essa situação em que nos encontramos hoje. E por último, a terceira avaliação que devemos fazer frente a esta pandemia, queridos, é saber que nem tudo está perdido. Devemos continuar a confiar em Deus, custe o que custar. Devemos entregar a Deus, queridos, a nossa vida de corpo e alma. Devemos confiar somente em Deus, no sofrimento, na dor, na alegria, na doença, na riqueza, na pobreza, em todas as situações da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 4, verso 19, o texto bíblico nos diz: portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Quando nós olhamos para esta palavra, entregar, neste texto aqui referido, ou confiar, ela refere-se literalmente a um termo bancário, um termo financeiro, que significa depositar a confiança ou depositar dinheiro nas mãos de um amigo que é fiel. O apóstolo Pedro está ensinando a esses irmãos e a nós também hoje que em algum momento da nossa vida passamos por lutas, provas, dificuldades no relacionamento, apertos financeiros ou qualquer outro tipo de sofrimento que seja, principalmente quando confiou o seu problema, a sua dificuldade nas mãos do Senhor e aos seus próprios olhos ou aos nossos olhos humanos e pensamentos, Deus tardou um pouquinho para solucionar a minha aflição daquele momento. Se pararmos para refletir, irmãos, foi Deus quem nos criou. E por causa disso, Ele é o único capaz de cuidar plenamente de mim e de você. Pois nós somos a sua criação perfeita, a sua criação mais especial. Nós só temos, queridos, simplesmente confiar naquilo que Ele prometeu. E confiar nas coisas que o nosso Criador está fazendo. O nosso Deus não é somente fiel, Ele também é soberano, onisciente, infinito, poderoso, santo e imortal. Este é o nosso Deus. Não temos qualquer dúvida que Ele é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou idealizamos que Ele possa fazer. E é por conta disso, igreja, que Deus é merecedor e digno de toda a nossa confiança. Principalmente em tempos como este que estamos vivendo, de instabilidade, de perseguição, de sofrimentos, de pandemias, como essa que estamos vivendo hoje do Covid-19. Confie em Deus, amada igreja. Isso logo vai passar. Alegre-se nele, independentemente das circunstâncias em que você está cercado hoje. O incrível exemplo da Bíblia que nós podemos trazer para nós, de plena confiança em Deus, é do acontecimento de Jó. Uma pessoa que a Bíblia relata que era bem-sucedida, que estava no auge da sua carreira. Ele perde tudo: filhos,
bens materiais, esposa e até mesmo a sua própria saúde. E mesmo passando por tudo isso, irmãos, no capítulo 1, o verso 21 do seu livro, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa confiança extraordinária que ele tinha, queridos, era antes mesmo de conhecer a Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Pois no final da sua história, da sua experiência com Deus, ele diz no capítulo 42, o verso 5: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te contemplar, Senhor, podem te ver. É essa confiança, irmãos, que o salmista também nos ensina no Salmo 125, dizendo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. E confiar em Deus, queridos, não somente em tempos de paz, de bonança, de calmaria, de sossego, conselheiros cheios, mas confiar quando tudo parece estar conspirando contra mim. É nesses momentos, principalmente, que devo estar com os meus pensamentos e o meu coração depositado, aplicado, investidos na confiança em Jesus Cristo. Como cristãos também, queridos, devemos fazer uma avaliação de praticar o bem, como podemos ver na parte B do versículo 19. Continuem a fazer o que é certo, o bem. Pois por maior sofrimento, queridos, que estejamos passando neste momento da pandemia, o nosso coração não deve estar endurecido e nem indiferente ou insensível ao sofrimento do nosso próximo. Quando confiamos plenamente em Deus, amada igreja, Ele nos leva a agir com compaixão, amor, prestando socorro aos aflitos. Confiar em Deus, queridos, nos momentos difíceis, nos faz semear mesmo com lágrimas. Nos leva a amar mesmo sendo rejeitados. Nos faz abençoar mesmo sendo amaldiçoado por muitos. Nos leva a orar mesmo que passando por lutas e provas duríssimas. O sofrimento, queridos irmãos, temos que enxergar a ele como uma prova de amor do nosso Pai Celestial, que tanto nos quer bem. Não devemos estranhar ou achar anormal o sofrimento na vida e na caminhada do cristão. Pelo contrário, como vimos, o sofrimento que enfrentamos ao longo da vida é um caminho para glorificarmos a Deus em vitória. É um leque de oportunidades para sermos bem-aventurados em Cristo Jesus. Para termos a oportunidade de servirmos o nosso próximo. Para sermos aperfeiçoados através do crescimento espiritual. E para darmos um bom testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Confie em Deus. Isso logo vai passar. Entregue os seus problemas, as suas lutas e o seu sofrimento para Deus. Confie nele e tudo Ele fará. Que Deus possa te abençoar e continuar te dando forças para suportar e vencer esses dias difíceis que estamos passando, em nome de Jesus. Paizinho de amor, graças nós te damos. Graças nós te damos porque, mesmo em meio a toda essa turbulência que temos vivido nesses últimos dias, ainda assim podemos sentir a tua mão, o teu cuidado, o teu amor, o teu carinho, Pai, o teu aconchego para com as nossas vidas. Por isso, neste momento, Pai, esteja, Deus, nos ensinando, Pai, a cumprir e a realizar a tua vontade, mesmo que estamos passando por esses problemas e esses dias difíceis, mas que o Senhor possa ser a nossa fortaleza, o nosso rochedo, e nos fortalecer a superar, Pai, e a saltar essas muralhas da pandemia que muito tem nos causado prejuízo. Mas sabemos, Pai, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sabemos que em Ti, Senhor Deus, nós somos vitoriosos. Por isso, Pai querido, continue conosco, nos abençoando,
continue conosco, nos fortalecendo e nos abençoando até a sua volta. Em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém.